uma pessoa que pensou: e se eu aliar isto àquilo que eu sei que é o ilusionismo e a magia, em que é que resultará? Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Arte dos Anos. A viagem pela história da arte, um ano de cada vez. E desta vez vamos até o ano de 1896. O primeiro episódio foi sobre 1996 e eu pensei, e se recuarmos 100 anos e vermos o que é que estava a acontecer no mundo no final do século XIX? É isso que nós vamos descobrir neste episódio. Vamos ver como era a vida moderna nos cabarés de Paris, vamos descobrir pinturas que representam os povos do Tahiti, vamos espreitar edifícios magníficos da arte nova e vamos terminar com uma sessão sobre cinema. Vamos começar. Então, aqui no final do século XIX, nós estávamos no período pós-impressionista. Surgiu por volta de 1890 e estendeu-se mais ou menos até 1906. E, tal como o nome indica, surgiu como uma continuidade do impressionismo, mas também surgiu como reação ao impressionismo. Enquanto os impressionistas procuravam captar a luz, captar a vida moderna, captar aquilo que observavam, os pós-impressionistas procuravam ir além dessa observação, explorar a estrutura, a emoção e o simbolismo na pintura. Artistas deste movimento são, por exemplo, Paul Cézanne, que introduziu uma visão mais analítica e mais construtiva da natureza, preparando o caminho para o cubismo. Temos Paul Gauguin, que veio explorar a cor de uma forma simbólica, através de cenas exóticas, antecipando o fauvismo. Temos Vincent van Gogh, que veio transmitir a intensidade da experiência subjetiva através das suas pinceladas e cores vibrantes, influenciando o expressionismo. E Henri de Toulouse-Lautrec, que veio aproximar a arte da vida cotidiana, especialmente através dos seus cartazes. Portanto, o pós-impressionismo não foi um estilo único, mas sim um conjunto de pesquisas individuais que abriram as portas para as grandes vanguardas do século XX. Agora vamos ver dois artistas em mais detalhe. Vamos viajar até ao Tahiti e imaginem que estamos no meio da natureza e que ao fundo vemos um artista a pintar um conjunto de mulheres junto a uma cabana. Esse artista é nada mais, nada menos do que Paul Gauguin. Pois é, ele neste ano precisamente produziu uma série de obras impregnadas de exotismo, de misticismo e de uma visão idealizada das culturas locais. Afinal, quem foi Gauguin? Ele nasceu em 1848, acabou por morrer em 1903 e ele dedicou-se à pintura. Mas antes disso, ele trabalhou na Marinha Mercante francesa durante vários anos. Ele alistou-se, ainda era muito novo e durante esses anos ele acabou por viajar o mundo inteiro. Depois ele regressou a Paris e tornou-se corretor da Bolsa. A vida corria-lhe bem, era bem sucedido no trabalho, tinha mulher, tinha 5 filhos, já tinha a relação com os artistas impressionistas, já estava com eles, já ia pintando algumas coisas, até porque ele também já desenhava quando estava na Marinha Mercante, já tinha esse interesse pelo desenho, mas ainda não se tinha dedicado verdadeiramente à pintura. Então, quando ele tem cerca de 35 anos, ele decide deixar o seu trabalho na Bolsa e dedicar-se inteiramente à pintura. Isto coincidiu com a quebra na Bolsa de Paris, o que o deixou assim numa posição bastante frágil em termos financeiros, e a junção destes dois fatores, o fator de estar mal financeiramente e querer uma vida ideal de artista, de fazer só o que lhe apetece, de viajar, de pintar dia e noite, não combinava muito bem com a vida familiar, com a mulher e com os 5 filhos, e então ele acaba por abandoná-los, basicamente. Ele iniciou a sua carreira ainda no impressionismo, mas desde cedo que ele começou a criar a sua própria linguagem e depois veio a destacar-se já no período que é considerado o pós-impressionismo. Ele destaca-se pelo uso do simbolismo e pela recusa a imitar a realidade de uma forma naturalista. A dada altura, ele desilude-se com a vida moderna europeia e decide partir para a Polinésia Francesa, mais precisamente para o Tahiti e para as Ilhas Marquesas, onde ele passou longos períodos de tempo. Podemos dizer que a sua vida foi marcada por escolhas radicais, conflitos pessoais,
e pela procura de uma arte pura. E tudo isto contribuiu para o mito do artista rebelde e visionário. Esta ideia da arte pura que o Gauguin tinha referia-se à criação de uma pintura que fosse independente da realidade observável, em que a cor, a forma e o simbolismo tivessem um valor próprio, sem necessitar de imitar fielmente a realidade. Vou agora mostrar-vos uma série de pinturas que ele fez precisamente neste ano de 1896 e vou falar um pouco do seu estilo. O estilo visual do Gauguin distingue-se pelo uso de cores fortes, puras e simbólicas, aplicadas em superfícies planas e sem preocupação com o realismo naturalista. Ao contrário dos impressionistas, que fragmentavam a luz em pinceladas rápidas, o Gauguin procurava simplificar e sintetizar a forma, usando contornos marcados que davam às suas figuras um caráter quase decorativo. As suas composições tinham frequentemente uma dimensão espiritual ou mística, inspirada tanto em temas bíblicos como nas tradições e mitologias do Tahiti. Essa abordagem fez com que as suas telas se tornassem mais do que simples representações do visível, transformando-se em expressões simbólicas e emocionais que influenciaram profundamente artistas como Matisse. Agora vamos deixar as ilhas remotas da Polinésia Francesa e vamos para o centro de Paris, mais precisamente para o Moulin Rouge, para encontrarmos o artista Henri de Toulouse-Lautrec. Ele nasceu em 1864 e morreu ainda muito jovem, em 1901, e ficou conhecido por retratar de forma inovadora a vida urbana de Paris, especialmente os cabarés, os cafés e, claro, o Moulin Rouge. Desde novo que ele teve de lidar com vários problemas de saúde muito complicados, que influenciaram muito o seu crescimento a nível físico. Ele tinha uma estatura muito baixa e muito frágil, mas isso não o impediu de pintar como gente grande. O seu estilo visual caracteriza-se por linhas expressivas, contornos marcantes e cores planas e contrastantes, e uma composição que enfatiza, claro, o movimento e a ação típicos destes sítios parisienses. O Lautrec destaca-se também como autor de cartazes, inspirado pela xilogravura japonesa e pelo pós-impressionismo, criou obras que combinam arte e publicidade, como os famosos cartazes que ele criou para o Moulin Rouge e para o Divan japonês. A sua pintura e ilustração não apenas documentavam a vida boémia parisiense, mas também humanizavam os artistas e os trabalhadores desses ambientes, transmitindo humor, emoção e uma visão crítica da sociedade urbana. Através da pintura, da litografia, do cartaz, ele conseguiu criar uma linguagem visual inovadora que influenciou tanto a arte moderna como a publicidade. Em resumo, Toulouse-Lautrec foi um pós-impressionista urbano, aqui diametralmente oposto ao Gauguin, que foi para fora da civilização, para as ilhas remotas. O Lautrec decidiu ficar no centro do mundo, digamos assim. Paris era o centro do mundo na altura. E ele acabou por levar a pintura para o mundo cotidiano e isso ajudou a consolidar a arte gráfica como forma de expressão artística. À semelhança do que fiz com o Gauguin, vou agora também mostrar algumas das suas obras, tanto pinturas, desenhos, como cartazes que ele fez precisamente neste ano de 1896.
Vou acrescentar aqui uma nota em relação ao método de impressão que ele utilizava nos cartazes, que era a litografia. A litografia é uma técnica de impressão que é baseada na repulsão entre a água e a gordura. Foi criada no final do século XVIII e permite desenhar diretamente numa pedra calcária ou numa chapa metálica com materiais gordurosos. Depois, a superfície é tratada com água, que adere apenas às áreas não desenhadas, e tinta oleosa, que se fixa apenas nas áreas desenhadas. Depois coloca-se o papel e é assim que se imprime. Esta técnica possibilita múltiplas cópias de alta qualidade, mantendo os traços delicados, os detalhes precisos, e foi muito utilizada por artistas como Lautrec e outros artistas, tal como Alphonse Murat, que é o artista que eu vou falar a seguir, que não pertencia ao pós-impressionismo, mas sim à arte nova. E é para esse tema que nós vamos agora. A arte nova ou arte nouveau surgiu na Europa no final do século XIX, início do século XX, por volta de 1890, depois estendeu-se até cerca de 1910, como uma reação aos estilos revivalistas, ao neogótico, neorrenascentista, neoclássico, que dominavam tanto a arte como a arquitetura no século XIX. E os artistas e arquitetos queriam criar uma estética nova, uma estética que fosse verdadeiramente moderna, que estivesse em sintonia com o espírito da época, que era marcado pelo avanço da indústria, pela ciência e pela vida urbana. Então, por que é que surgiu? Surgiu desta saturação de imitações do passado e deste desejo de criar algo novo que se adequasse à era industrial. E depois, como contraponto à mecanização, eles foram inspirar-se na natureza, nas plantas, nas flores, nos animais, e também tinha uma característica muito específica, que era: eles queriam a unificação das artes. Acreditava-se que a arte e a vida não deviam estar separadas, e desde edifícios a cartazes, a móveis, a objetos do cotidiano, tudo isto podia ser parte deste estilo artístico. Então surgiu também com influências da xilogravura japonesa, que influenciou muitos artistas nesta época, e que eu confesso que tenho alguma curiosidade. Eu sei algumas coisas, mas acho que ainda há muito por descobrir, por isso provavelmente será um dos próximos episódios, será baseado neste tema. Estas xilogravuras tinham linhas curvas, tinham composições diferentes, composições assimétricas, e depois, à parte desta inspiração da xilogravura japonesa, também foi inspirado em movimentos artesanais, como o movimento Arts and Crafts de William Morris, que surgiu no final do século XIX em Inglaterra e que basicamente defendia a valorização do trabalho manual e artesanal criativo como alternativa aos produtos industriais. Portanto, procurava resgatar aqui uma qualidade e um bom gosto nos objetos cotidianos. Esta estética foi rapidamente adotada pela arquitetura, pela pintura, pelo design da altura, pela joalharia, pelo mobiliário, pela cerâmica, enfim, acabou por inundar tudo o que existia naquela época. Em suma, a arte nova surgiu então como uma resposta ao passado, mas também uma resposta à industrialização, e procurou criar uma linguagem verdadeiramente moderna, decorativa, inspirada na natureza, que unisse todas as formas de arte numa estética comum. Houve vários artistas que marcaram este estilo, claro, sendo um deles Toulouse-Lautrec, que mostrei anteriormente, mas também já no início do século XX, Gustav Klimt na Áustria, Gaudí na parte da arquitetura em Espanha. Mas não é sobre estes artistas que eu vou falar agora. Vou falar de um artista que mencionei há pouco, que é Alphonse Murat, que é basicamente na altura um mestre dos cartazes decorativos. Vou mostrar-vos aqui uma série que se chama As Estações, que foi precisamente criada neste ano de 1896, e é uma das obras mais célebres do artista e um grande marco da arte nova. Basicamente o seu tema são as 4 estações, representa a primavera, o verão, o outono e o inverno, através de figuras femininas alegóricas. Cada estação é simbolizada por uma mulher idealizada, em poses graciosas, em vestes e expressões ligadas ao caráter da estação. O fundo tinha ornamentos repletos de flores, de folhas, de árvores,
tudo elementos que se relacionassem com a estação do ano. A utilização da cor também é utilizada de uma forma simbólica, as cores frias para o inverno, as cores quentes para o verão. A estética clara, o estilo era linhas curvas, uma composição vertical, muito ornamental, típica da Arte Nova, e esta obra tinha uma função decorativa, que foi produzida num painel litográfico, utilizando o método que eu expliquei anteriormente, e tinha o objetivo de ser reproduzida muitas vezes para ser acessível ao público, unindo assim a arte e o design gráfico. Agora vamos viajar até à Bélgica, mais precisamente a Bruxelas, a um edifício específico que estava em construção, que era o Hotel Solvay, que foi todo idealizado pelo arquiteto belga Victor Horta. Este é um dos exemplos mais notáveis da sua genialidade e destaca-se pela sua integração da arquitetura e do design de interiores. Como podem ver nesta imagem do interior, tudo foi pensado ao pormenor, desde as escadas, o corrimão, as portas, os puxadores, as paredes, o telhado, estava tudo dentro desta estética da Arte Nova, com estes ornamentos, com esta inspiração na natureza. Também neste ano, Victor Horta estava a trabalhar no Hotel Van Etveld, uma outra residência absolutamente notável em Bruxelas, e é uma casa conhecida pelas suas formas orgânicas e pelo uso do ferro e do vidro no telhado. Agora vamos deixar a arte nova e a pintura de lado e vamos nos focar numa nova invenção desta altura, que era o cinema. Ora, se fala de cinema e do início do cinema, é sinónimo de falar dos irmãos Lumière. Auguste e Louis Lumière eram filhos de um fotógrafo e empresário ligado à imagem. Em 1895, eles inventaram o cinematógrafo, que é nada mais, nada menos do que uma máquina portátil e multifuncional que servia para filmar, para copiar e para projetar imagens em movimento. Esta invenção diferia de invenções anteriores, como o kinetoscópio do Edison, porque esta permitia exibir os filmes para um público coletivo. Então, em 95 eles inventam esta máquina e em 96 eles decidem levar o cinematógrafo para o mundo. Organizam sessões em cidades como Londres, Bruxelas, Nova Iorque, São Petersburgo e Bombaim, e eles produziam curtas, ou seja, pequenos filmes, alguns de 50 segundos apenas, que mostravam principalmente cenas do cotidiano, ou seja, de um caráter muito documental. Temos o exemplo, por exemplo, da chegada de comboio à estação, e é engraçado porque há relatos de espectadores muito assustados, porque o comboio começa a entrar em cena e parece que vai sair da tela, e as pessoas na altura, como não conheciam, era uma novidade, as pessoas quase pensavam que aquilo era real. Se quiserem ver, há um filme muito interessante que vale muito a pena ver, que se chama Lumière, a aventura começa, e é a junção de 114 obras dos Lumière num filme que está disponível na plataforma Filmin, se quiserem ver. Eu vou deixar o link na descrição. A plataforma é paga, mas sei lá, conseguem ter os X dias grátis se quiserem aproveitar. É um filme que vale muito a pena ver, não só pelo registro histórico, mas também até se quiserem usar como referência para desenhar. Enquanto os Lumière utilizavam o cinema como forma de documentar o cotidiano, houve uma pessoa que pensou: e se eu aliar isto àquilo que eu sei que é o ilusionismo e a magia, em que é que resultará? Foi isto que Georges Méliès pensou. Era um ilusionista e mágico francês que se tornou um dos cineastas, ou o cineasta mais prolífico desta época, e claro, o pioneiro do uso do cinema como forma de espetáculo artístico e narrativo. Ele criou cenários pintados, usou truques de montagem, tanto paragens da câmara, sobreposições, múltiplas exposições, introduziu elementos de fantasia, sendo considerado o pai do cinema de ficção e dos efeitos especiais. Imaginem quantos filmes é que ele produziu só neste ano, só no ano de 1896. Ele produziu 78 filmes. Claro que são filmes curtos, alguns não chegam a ter 1 minuto ou têm 3 ou 4 minutos, mas acho que é
é uma produção absolutamente notável. Ele, assim que descobriu o cinematógrafo, não deve ter feito mais nada durante o ano inteiro e durante os anos que se seguiram. Vou trazer-vos aqui uma obra que se chama A Mansão do Diabo, que foi criada precisamente neste ano e é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema. Foi realizada pelo Georges Méliès, claro, e é um filme que tem cerca de 3 minutos e que recria uma atmosfera fantástica e sobrenatural típica do imaginário medieval. Mostra um castelo assombrado onde surgem morcegos, esqueletos, fantasmas e até o próprio diabo, que é protagonizado pelo Méliès. Ele utiliza truques de câmara inovadores, como desaparecimentos, transformações instantâneas, obtidas através de cortes e sobreposições, técnicas que viriam a tornar-se uma marca da sua linguagem cinematográfica. Portanto, ele acabou por combinar aqui o teatro, a magia, a fantasia e inaugurou, digamos assim, o género fantástico e de terror no cinema, que consolidou o Méliès como o grande criador das ilusões cinematográficas. Em resumo, aqui na parte do cinema, 1896 foi o ano em que o cinematógrafo dos Lumière se espalhou pelo mundo, tornou-se um verdadeiro fenómeno internacional e marcou, claro, o nascimento oficial do cinema, tanto enquanto espetáculo público como em arte emergente, não só no campo documental, aqui com os Lumière, mas também no universo da ficção com o Méliès. E é assim que chega ao fim mais um episódio da Arte dos Anos. Espero que tenham gostado, deixem nos comentários coisas que tenham gostado de aprender. Eu diverti-me bastante a pesquisar para este episódio. Já conhecia aqui mais a parte do pós-impressionismo, dos artistas, enfim, é um dos meus períodos favoritos da arte e, portanto, costumo ler sobre isso, mas confesso que a parte da arte nova e especialmente do cinema eu não conhecia tão bem e gostei muito de aprender. Se gostaram deste episódio e ainda não subscreveram o canal, subscrevam para não perderem episódios como este e outros vídeos relacionados com o desenho que saem semanalmente no meu canal. Obrigada por terem assistido e vemo-nos no próximo episódio.